Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e o show do Putin, hein? Que coisa! Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo, Crepto Bitcoin e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, ou as notícias, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, não teve grandes alterações aí no mapa de ocupação da Ucrânia. Parece que houve um avanço russo muito grande em direção a Zaporizhzhia, que fica nessa região aqui, né, vindo aqui de Kherson. Isso é preocupante, né, porque é uma área grande aqui que eles estão agora dizendo que estão ocupando, né. Pelo mapa aqui, essa região aqui vermelha está indicando que os russos falam que estão ocupando, mas não está garantido ainda, né. Curiosamente, a investida deles em direção à usina nuclear, que fica mais ou menos por aqui, meio que parou. E existe uma explicação para isso, né? Como eu falei para vocês, um dos objetivos dos russos era tirar a energia elétrica da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia ela era ligada à rede elétrica russa, ela fazia parte da rede elétrica russa, e com isso os russos poderiam, se tirassem as usinas produtoras de energia, e a grande maioria lá são usinas nucleares, né? Tirassem do ar essas usinas nucleares e desligassem a conexão com a Rússia, a Ucrânia ficaria sem energia elétrica, o que certamente atrapalharia os esforços de guerra da Ucrânia, né, a defesa do território deles. Só que o que aconteceu? Já estava previsto há algum tempo a transferência da rede elétrica da Ucrânia para a comunidade europeia, se ligando para o lado de cá com a Polônia e a partir daí com toda a comunidade europeia. Isso já estava sendo, já tinha sido aprovado, já estava num processo de fazer esse tipo de coisa, iria ser feito até o meio deste ano. Para fazer com cuidado, e lógico, isso é uma coisa complexa do ponto de vista técnico, porém, justamente em virtude da guerra, eles agilizaram este processo e a Ucrânia já está desligada da rede russa e ligada na rede europeia. Então, mesmo que por hipótese a Rússia desligue os reatores nucleares todos da Ucrânia, isso agora não faz mais sentido porque a Ucrânia continuaria recebendo energia elétrica da comunidade europeia, né? É lógico, continua sendo uma fonte importante de energia, porque em tese a Rússia pode bombardear os postes aqui que trazem energia e coisa e tal, mas a coisa fica mais complicada porque você tem vários pontos de ligação. Enfim, aparentemente esse caminho para cá meio que parou e eles estão investindo agora para o centro aqui da Ucrânia, né? Bem, ontem a gente falou sobre os generais mortos, os generais da Rússia mortos na Ucrânia, né? A impressionante capacidade do exército ucraniano de matar os generais russos. Já tinham 4 ontem mortos, hoje a gente teve confirmação de mais um que foi morto hoje. E, aliás, uma coisa muito curiosa que eu não tinha me tocado ainda nessa história toda, né? Aqui tem o nome dos 5 que foram mortos, né? O segundo foi o Vitali Gerasimov. Eu falei no vídeo de ontem sobre a doutrina Gerasimov, o vídeo lá no Visão Libertária, né, que é uma doutrina revolucionária que serve de base para toda a estratégia russa e coisa e tal, que era em homenagem a esse general que foi super condecorado, era um dos principais generais russos, e ele foi morto logo no início da batalha, tá? Foi morto no dia 7 de março. E ontem a gente teve a morte do Sergei Kukarev. Então, mais um que foi morto aí nessa história. Eu já falei sobre isso ontem, não vou me repetir aqui, mas certamente a Ucrânia tem feito avanços nisso daí, né? Houve um ataque russo bem sucedido a Mykolaiv, aqui a um centro de manutenção de aeronaves do exército ucraniano, em que eles conseguiram matar 49 soldados ucranianos, realmente muito triste isso. Destruíram completamente o centro lá. Em resposta, a Ucrânia também bombardeou o aeroporto de Kherson. Kherson, essa cidade aqui, é uma cidade ucraniana, mas que está em controle russo. Virou, na verdade, um grande hub para o exército russo, que está justamente favorecendo essas invasões aqui. Então, a Ucrânia também destruiu uma boa parte das aeronaves que haviam naquele aeroporto nesse ataque, né? Enfim, de forma geral, como vocês podem ver, do ponto de vista militar, continua a mesma situação, o exército russo não consegue avançar significativamente. Existem reportes de que já está faltando mísseis para o apoio dos russos, embora as fábricas de mísseis da Rússia estejam trabalhando a todo vapor, está faltando material bélico
na frente de guerra russa, né? Realmente você vê como que eles não esperavam um conflito com tanto tempo, né? Enfim, o exército russo está parado, não anda muita coisa, infelizmente, justamente pela questão da moral, né? Você está vendo aqui a quantidade de soldados russos mortos nessa guerra é muito grande. Os Estados Unidos estimam que mais de 7 mil soldados russos já morreram nessas 3 semanas de guerra na Ucrânia, né? Se você pegar a estimativa do exército ucraniano, são 14 mil mortos pelo exército ucraniano. Aí você tira aí uma base entre 14 mil e 7 mil, alguma coisa nisso daí deve ser a verdade, mas certamente muitos mortos russos nesse ataque, e é o que está gerando esse problema todo, né? Inclusive a questão dos generais, né? O que eles falam é que os generais estão tendo que ir para a linha de frente para poder justamente dar moral para a tropa, porque normalmente o pessoal não está nem com vontade de lutar, né? Realmente perdas enormes da Rússia nisso daí, né? Mas, de novo, é aquilo que a gente fala, né? Em termos militares, é o lugar que tem menos esperança, porque dá para ver uma situação em que a Rússia fique sem recurso para lutar essa guerra? É muito difícil. Ela pode faltar um míssil, pode faltar alguma coisa, mas na prática ela tem um exército monstruoso, tem gente pra caramba. Ela mobilizou cerca de 10% do exército dela, ainda tem um monte de gente que ela pode chamar reservista, não sei o que lá. Então, assim, do ponto de vista militar, é muito pouco provável que isso termine no encaminhamento bom, né? Mas, como a gente está vendo, isso está abrindo um monte de espaços, aí, um monte de derrotas para a Rússia em outras áreas. Por exemplo, na diplomacia, né? Desde que vazou aquela informação sobre a questão de que o plano era, na verdade, os russos haviam infiltrado um monte de gente no governo ucraniano, né? Ou pelo menos acreditavam que tinham infiltrado. Até agora ninguém sabe se o pessoal da FSB embolsou o dinheiro e não infiltrou ninguém, ou se infiltraram, mas os caras não performaram, né? Na hora que foi preciso, não fizeram o que era esperado deles. Então, está acontecendo uma grande perseguição a diplomatas e pessoas russas no leste europeu. Por quê? Perseguição no sentido de, é óbvio, né? Ou seja, os países se deram conta que a União Soviética, ou que a Rússia continua usando mecanismos da União Soviética, né, que era esse negócio de infiltração, de colocar diplomatas, colocar pessoas no governo ligadas à Rússia e coisa e tal. E, evidentemente, isso gera uma reação, né? Os governos vão expulsar essas pessoas, vão fazer uma bela limpeza na própria organização atrás dessas pessoas. Eu, sinceramente, acho que o governo brasileiro devia pensar nisso, tá? Tem muita gente infiltrada russa aqui. Dá para ver, até pela seção de comentários dos meus vídeos, a quantidade de robô russo e pessoas infiltradas pela inteligência russa por aqui. Ou então, idiotas que acreditam nessas pessoas. Enfim, no campo da imagem também, como eu falei, o Zelensky vai ser nomeado para o Nobel da Paz. Vai ganhar o Nobel da Paz? Eu não sei, mas tem chance? Tem, claramente tem chance. Se vocês têm acompanhado os diversos discursos que ele tem feito na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, não tenha dúvida, ele está tocando muita gente, está fazendo uma ótima imagem para o seu país e não tenha dúvida que tem muita chance de ganhar esse Nobel da Paz, né? Lógico que não quer dizer nada isso, mas mostra o quanto a Rússia está perdendo a guerra da informação. A Rússia esperava que a força de contra-informação dela, de desinformação, fosse muito mais efetiva do que efetivamente é, né? E, por outro lado, a questão econômica é o lado que, de fato, pode resultar em alguma coisa, né? A Rússia está sofrendo muito com as sanções, não tenha dúvida. Infelizmente, o povo russo sofre também, não tem alternativa, mas o que estão vendo aqui é que vai haver um retrocesso enorme na economia da Rússia. Isso já está sendo, já é uma realidade. E a expectativa, inclusive, daquele analista do FSB aí que tem vazado alguma coisa, é que a Rússia não consegue chegar neste verão, ou seja, o verão no hemisfério norte é maio, junho, né? Ou seja, a gente está agora no final de março, abril, a Rússia não consegue chegar em maio, no final de maio ela não deve ter mais economia para manter o esforço de guerra dela, se isso tudo durar até lá, né? Tomara que não, porque a cada dia que passa é mais gente que é morta, é mais tragédias do lado ucraniano, mais tragédias do lado russo também, porque tudo isso, como eu falei, está doendo na população russa. Quanto antes o Putin for tirado do poder ou voltar atrás, né, der um jeito lá de voltar atrás, é melhor para todo mundo, né? E bom, o Putin está sentindo o baque, hein? Ele está sentindo o baque que a Rússia está perdendo
essa guerra, inclusive no fronte da informação, no fronte da propaganda, algo que ele não esperava, né? Como eu sempre falo para vocês, os socialistas, os comunistas, eles eram ruins em um monte de coisa, mas eles sempre foram bons em propaganda. Aqui no Brasil, inclusive, né? Aliás, aqui no Brasil continua muito forte a propaganda russa, era forte desde a época do comunismo e coisa e tal, da União Soviética, e continua forte até hoje, né? Eles sempre foram muito bons nisso, mas nessa guerra os caras erraram muito. Eles acharam que tinham os países ocidentais já no chinelo, que iam conseguir convencer todo mundo. Não conseguiram, né? E aí é aquilo que o pessoal estava falando. Fiz um vídeo do Visão Libertária ontem falando só sobre isso, mas o contraste da imagem do Zelensky ali com camisa comum, falando com o povo e coisa e tal, falando com soldados e coisa e tal, e o Putin naquela mesa de 500 metros de distância, nem sei que tamanho que tem aquela mesa lá, ele lá no cantinho, os generais do lado de cá, uma coisa totalmente estranha, né? Assim, quando foi o Macron ali ficar longe dele, ou quando foi o Olaf Scholz ficar longe dele, tudo bem, eu até entendo, porque né, são países que a Rússia não mantém uma coisa muito amigável, né? O Putin queria passar uma mensagem de distanciamento, eu até entenderia isso, mas ficar longe da própria tropa, do próprio exército, né? É um negócio meio estranho essa história aí. E só tem explicações ruins para isso. O Putin tem medo que os próprios generais dele matem ele, é isso? Ou não quer se confundir com os generais? Não dá para entender, né? O fato é que mostrou aquela mesa, ficou aquela imagem do isolamento do Putin lá dentro do próprio Kremlin, e isso repercutiu muito mal aí fora, né? Ficou uma imagem muito ruim para o Putin nessa guerra. Ele está literalmente isolado. E daí, para contrabalançar isso, ele resolveu fazer um show. Levou um monte de funcionário público obrigado por sindicato aí lá no show, lá no estádio, botou uma roupa civil, né, uma roupa normal, igual o Zelensky. Zelensky tá fazendo moda, né? O Macron outro dia também tirou uma foto lá no palácio, lá na França, todo de roupa civil e não sei o que lá. E agora o Putin também, roupa civil, normal, falando pro povo, coisa e tal. Mas você vê, cara, é um peixe fora d'água, ele tá ali no palco falando, ele não é um cara desse, ele é um cara é uma criatura do pântano, né? É um cara lá, um mafioso lá que tá acostumado a agir por trás dos panos. Ele não tá acostumado com esse negócio de falar em público e coisa e tal, descontrair, né? Dá pra ver que o cara é um robô ali daquele negócio realmente muito estranho. Mas enfim, eles estão tentando todas as cartadas, porque o que eles estão vendo esse isolamento vai matar eles, né? Até a China, que é o grande aliado deles, está se voltando contra a Rússia, né? E a gente vai falar sobre isso num outro segmento, que eu vou falar sobre a economia da China, que está desabando. E uma das coisas lembra que eu falei isso num vídeo aqui, né? Esse problema todo das sanções russas aumentou muito o preço da energia. E a China é a grande consumidora de energia do mundo. Então essa guerra do Putin foi terrível para a China. O Xi Jinping só deixou esse negócio ir para frente porque ele contava que seria algo rápido. O Putin prometeu a ele que seria algo rapidinho, e se fosse algo rápido realmente, as sanções não durariam muito tempo, não teria grande impacto. Mas né, estamos na situação que estamos, já vai fazer agora um mês de guerra e não tem nenhuma previsão de mudar alguma coisa. É pouco provável ver uma situação em que as tropas russas retraiam e voltem para casa, mas também não dá para ver eles anexando a Ucrânia inteira. Enfim, pouco provável mudar alguma coisa. Então isso está começando a prejudicar a China, mas a gente vai falar isso num outro vídeo. E inclusive o Xi Jinping já tem dado algumas mostras de que quer que a Rússia acabe com essa história, né? Enfim, é o isolamento do Putin, essa coisa toda. E isso aqui é um caso de sucesso da internet em propagar informações, é o que eu falo para vocês. Fica aí o Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de piroca, querendo proibir Telegram no Brasil, porque se não vai ajudar Bolsonaro na eleição. Que coisa mais... Isso não vai fazer diferença nenhuma para a eleição, porque a internet ela essencialmente vive disso, de passar informação, né? Vocês sabem, lá na Rússia está absolutamente proibido falar mal da guerra do Putin, não tem que elogiar, aliás não pode nem chamar de guerra, operação especial de Donbás, um negócio assim, enfim, é guerra. E não pode falar da invasão da Ucrânia pela Rússia, coisa e tal, e, no entanto, o Arnold Schwarzenegger, que é um ator muito conhecido, vocês conhecem o Arnold Schwarzenegger, né?
ele é austríaco, né? Ele nasceu na Áustria, e o pai dele chegou a lutar pelo exército nazista contra os russos. Então o pai dele era muito contrário aos russos e, no entanto, o Arnold Schwarzenegger, ele fala no vídeo aqui que ele tinha ídolos na Rússia, justamente o pessoal que fazia levantamento de peso e coisa e tal, e brigou muito com o pai dele por conta disso. Muito legal o vídeo dele, depois dá uma olhada. Eu não vou tocar aqui porque é muito longo o vídeo, tá? Mas basicamente o que ele fala no final é: pô, galera, tem que tirar esse cara daí, pô, não tá dando não, esse negócio do Putin aí. Não só o Putin está massacrando o povo da Ucrânia, uma guerra absurdamente injusta, como está massacrando vocês também. Vocês vão pagar o pato dessa idiotice que o Putin está fazendo aí, né? Ficou bacana o vídeo dele e ficou viralizou dentro da Rússia. Tá nos trending topics lá, o pessoal compartilhando esse vídeo dele. E realmente, ou seja, repara, não tem jeito, a internet faz esse tipo de coisa, não tem como bloquear a informação na internet. Xandão tá achando que vai fazer alguma diferença bloquear Telegram? Não vai. E a Rússia também, com esses bloqueios dele, não vai resolver nada. Tá cada vez pior a imagem do Putin e não adianta fazer showzinho não, meu filho, tu tá ferrado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.